Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma história que vai mexer com o seu coração e mostrar como o amor e o cuidado genuíno podem transformar vidas completamente. É a história de Eduardo Mendes, um empresário milionário de São Paulo que descobriu algo sobre sua empregada doméstica que mudou para sempre a forma como ele via a vida e as pessoas ao seu redor. Antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like para que mais pessoas possam conhecer essa história incrível. Vamos lá, Nanda Santos, capítulo 1. O mundo de Eduardo Mendeso. Sol da manhã de terça-feira filtrava pelas enormes janelas do apartamento cobertura no bairro dos Jardins, em São Paulo. Eduardo Mendes, aos 42 anos, já estava há 2 horas em seu escritório particular, cercado por 3 monitores que exibiam gráficos do mercado financeiro, planilhas de sua construtora e e-mails que não paravam de chegar. Eduardo era dono da Mendes em Associados, uma das maiores construtoras do país, especializada em edifícios residenciais de alto padrão. Tinha começado do zero, trabalhando como pedreiro aos 18 anos, e através de muito suor, determinação e algumas decisões arriscadas, havia construído um império que valia mais de 200 milhões de reais. Senhor Eduardo, a voz suave de Maria Santos ecoou pela porta entreaberta. O café da manhã está servido. Maria tinha 48 anos. Cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples, e trabalhava na casa da família Mendes há 8 anos. Era uma mulher de origem humilde, nascida no interior de Minas Gerais, que havia migrado para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Eduardo a conhecia apenas como Maria, a funcionária eficiente que mantinha sua casa impecável e cuidava de sua filha Sofia quando necessário. Apenas o café, Maria. Não tenho tempo para mais nada, respondeu Eduardo sem tirar os olhos das telas. Nos últimos 3 anos, desde a morte de sua esposa Helena em um acidente de carro, Eduardo havia mergulhado completamente no trabalho. Era sua forma de lidar com a dor e, ao mesmo tempo, garantir que Sofia, sua filha de 9 anos, tivesse o melhor futuro possível. Sofia era uma criança de olhos grandes e curiosos, cabelos castanhos cacheados como os da mãe, mas com a determinação silenciosa do pai. Porém, há 6 meses, ela havia sido diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda. Desde então, a rotina da família havia se tornado uma constante ida e volta ao hospital sírio-libanês. Tratamentos de quimioterapia e uma luta diária que Eduardo enfrentava com a mesma determinação com que construíra seus negócios. Papai, Sofia apareceu na porta do escritório, ainda de pijama, segurando seu ursinho de pelúcia chamado Brigadeiro. Você não vai tomar café comigo hoje? Eduardo sentiu o coração apertar. Nos últimos meses, havia se tornado cada vez mais difícil equilibrar os cuidados com Sofia e as demandas crescentes da empresa. Os custos do tratamento eram astronômicos, mesmo com os melhores planos de saúde, e ele sentia a pressão de manter os negócios funcionando perfeitamente. Princesa, papai tem uma reunião muito importante hoje, mas prometo que no fim de semana vamos ao shopping, pode ser? Sofia assentiu com um sorriso triste, algo que partia o coração de Eduardo todas as manhãs. Maria apareceu atrás da menina, colocando suavemente a mão em seu ombro. Vem, Sofia. Que tal tomarmos café na varanda? Hoje está um dia lindo e podemos ver os passarinhos no jardim, disse Maria com uma ternura genuína. Eduardo observou pela primeira vez como Maria se dirigia à sua filha. Havia algo ali, uma conexão que ele não havia notado antes. Sofia sorriu e pegou a mão de Maria, e juntas caminharam em direção à varanda. Durante os próximos minutos, Eduardo tentou se concentrar em suas planilhas, mas sons de risadas, vindos da varanda, chamavam sua atenção.
Pela primeira vez em meses, Sofia estava rindo de verdade, não aquele sorriso educado e triste que havia se tornado sua marca registrada. Curioso, Eduardo se levantou e caminhou discretamente até onde podia observar a varanda. Maria havia criado uma espécie de jogo, onde elas inventavam histórias sobre os pássaros que visitavam o jardim. Sofia estava animada, gesticulando enquanto contava sobre uma família de bem-te-vis que, segundo sua imaginação, estava se preparando para uma grande viagem. E a mamãe, bem-te-vi, está ensinando os filhotinhos a voar alto, bem alto, porque ela sabe que um dia eles vão precisar ser corajosos sozinhos, dizia Sofia, apontando para as árvores. Igual você, pequena, respondeu Maria, acariciando os cabelos da menina. Você também está aprendendo a ser corajosa, e sua mamãe, de onde estiver, está muito orgulhosa. Eduardo sentiu um nó na garganta. Há meses ele evitava falar sobre Helena com Sofia, pensando que seria doloroso demais para a menina. Mas ali estava Maria, com naturalidade e carinho, ajudando sua filha a processar a perda de uma forma que ele não havia conseguido. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Rodrigo, seu sócio, com notícias sobre uma licitação importante, que definira o futuro da empresa nos próximos 2 anos. Eduardo, precisamos nos reunir urgentemente. A prefeitura antecipou a apresentação do projeto para hoje à tarde. Se perdermos isso, pode significar 50 milhões a menos no faturamento deste ano. Eduardo olhou novamente para a varanda, onde Sofia e Maria continuavam sua conversa sobre os pássaros, e depois para as telas que mostravam gráficos em vermelho, indicando quedas no mercado. Estarei aí em 1 hora, respondeu, desligando o telefone. Ele se dirigiu à varanda para se despedir de Sofia, mas parou ao ouvir a conversa entre ela e Maria. Maria, você acha que eu vou ficar boa? Perguntou Sofia, sua voz pequena carregada de uma preocupação que nenhuma criança de 9 anos deveria ter. Maria pegou as mãos pequenas de Sofia entre as suas, olhando diretamente em seus olhos. Sofia, eu vou te contar um segredo. Quando eu era pequena, mais ou menos da sua idade, eu também fiquei muito doente. Tão doente que os médicos disseram que talvez eu não melhorasse. Mas sabe o que aconteceu? Sofia balançou a cabeça, completamente absorta na história. Eu descobri que dentro de mim havia uma guerreira muito forte, mas muito forte mesmo. E toda vez que eu tomava o remédio, toda vez que eu dormia bem, toda vez que eu comia direitinho, essa guerreira ficava mais forte. E um dia ela ganhou a batalha. E você tem certeza que eu também tenho uma guerreira dentro de mim? Tenho certeza absoluta. E sabe como eu sei? Porque toda vez que você sorri, mesmo quando não está se sentindo bem, ela fica mais forte. Toda vez que você é corajosa, como ontem quando tomou a injeção sem chorar, ela cresce um pouquinho. Mas Eduardo engoliu em seco. Ele não sabia dessa história sobre Maria. Na verdade, ele percebeu que não sabia quase nada sobre a mulher que cuidava de sua filha e sua casa há 8 anos. Papai, Sofia ouviu parado na porta. Maria estava me contando sobre a guerreira que vive dentro de mim. É mesmo? Eduardo se aproximou, sentando-se na cadeira ao lado delas. E como é essa guerreira? Ela é forte, corajosa e tem cabelos brilhantes que nem os da mamãe. Sofia respondeu animada. Eduardo olhou para Maria, que baixou os olhos timidamente, como se tivesse sido pega fazendo algo que não deveria. Senhor Eduardo, eu espero que não se incomode que eu converse essas coisas com a Sofia. Eu sei que não é minha função, mas... Maria, Eduardo a interrompeu suavemente. Obrigado, eu preciso ir para uma reunião agora, mas... Obrigado. Enquanto Eduardo dirigia pelas movimentadas ruas de São Paulo em direção ao escritório,
Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Maria segurando as mãos de Sofia, falando sobre guerreiras internas e coragem. Pela primeira vez em meses, ele havia visto verdadeira esperança nos olhos de sua filha. Mas o que mais o impressionava era perceber que, durante todo esse tempo, enquanto ele lutava para ser o pai perfeito através do trabalho e do dinheiro, Maria estava sendo exatamente o que Sofia precisava. Alguém que a via, não como uma criança doente, mas como uma pequena guerreira em formação. Capítulo 2. Descobertas inesperadas. A reunião no escritório se estendeu até às 8 da noite. Eduardo e sua equipe haviam conseguido uma prorrogação de 48 horas para a apresentação do projeto, mas isso significava que as próximas 2 noites seriam de trabalho intenso. Quando finalmente chegou em casa, o apartamento estava silencioso, iluminado apenas pelas luzes suaves do hall de entrada. Maria ainda está aqui? Perguntou a si mesmo, estranhando, já que o horário dela terminava às 6 da tarde. Seguindo o som baixo de uma televisão, Eduardo caminhou em direção ao quarto de Sofia. A porta estava entreaberta e o que ele viu o fez parar instantaneamente. Maria estava sentada na poltrona ao lado da cama de Sofia, tricotando algo colorido enquanto a menina dormia profundamente. Mas não era apenas isso. O quarto havia sido transformado. As paredes, antes brancas e impessoais, agora exibiam desenhos feitos à mão de pássaros, flores e pequenas frases motivacionais escritas com a caligrafia cuidadosa de Sofia. Sou uma guerreira corajosa. Lia-se em um papel colado ao lado da Gama. A mamãe está cuidando de mim lá do céu, dizia outro. Eduardo entrou silenciosamente no quarto. Maria olhou para cima, assustada. Senhor Eduardo, eu não o ouvi chegar. Desculpe, eu sei que meu horário já acabou, mas a Sofia teve uma tarde difícil e... O que aconteceu? Eduardo se aproximou rapidamente da cama, verificando se Sofia estava bem. Ela vomitou depois do almoço, efeito da quimioterapia de ontem. Ficou muito enjoada e com um pouco de febre. Chamei o Dr. Henrique, como o senhor instruiu, e ele disse que é normal, mas para ficarmos atentos. A febre baixou a 2 horas. Eduardo observou sua filha dormir. Mesmo doente, ela parecia mais tranquila do que nos últimos meses. E esses desenhos? Perguntou, apontando para as paredes. Maria corou levemente. Desculpe, senhor Eduardo, eu deveria ter pedido permissão antes. Sofia estava se sentindo triste sobre o quarto dela, ser muito branco e de hospital. Então pensei que talvez... Posso tirar tudo amanhã se o senhor preferir. Eduardo caminhou pelo quarto, observando cada desenho. Havia pássaros de todas as cores, e em cada um estava escrito um nome: coragem, esperança, alegria, força. No desenho maior, uma família de bem-te-vis, onde o pássaro maior tinha uma coroa dourada e os menores tinham pequenos escudos coloridos. Sofia fez tudo isso hoje. Fizemos juntas. Quando ela estava enjoada, ficamos inventando histórias sobre cada passarinho. Ela disse que queria ter um exército de pássaros guerreiros para lutar junto com a guerreira que vive dentro dela. Eduardo sentou-se na beirada da cama, observando o rosto sereno de Sofia. Maria, posso perguntar uma coisa? Essa história que você contou para Sofia hoje de manhã, sobre você ter ficado doente quando criança, é verdade? Maria hesitou por um momento, depois assentiu. Tive meningite aos 8 anos. Fiquei internada por 2 meses. Minha mãe não tinha dinheiro para um hospital particular, então foi pelo SUS. Mas tive sorte. Os médicos eram muito bons. A única coisa que me ajudou a passar por tudo aquilo foram as histórias que uma voluntária do hospital contava. Ela me ensinou que a gente pode escolher ser vítima ou ser guerreiro. E por que você nunca me contou isso? Maria baixou os olhos. Senhor Eduardo, com todo respeito,
Em 8 anos trabalhando aqui, esta é a conversa mais longa que tivemos. Eu sempre soube qual era meu lugar. As palavras de Maria atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele se deu conta de que, durante todos esses anos, Maria havia sido apenas uma funcionária invisível para ele. Alguém que limpava, cozinhava e ocasionalmente cuidava de Sofia, mas nunca uma pessoa com história, sentimentos e experiências próprias. Maria, você pode ficar mais alguns minutos? Gostaria de conversar com você. Eles se dirigiram à sala, onde Eduardo serviu café para ambos. Era a primeira vez que se sentavam à mesa como duas pessoas, não como patrão e empregada. Conte-me mais sobre você, disse Eduardo. 8 anos, e eu percebo que não sei quase nada sobre quem você é. Maria parecia desconfortável com a situação. Senhor Eduardo, não sei se... Por favor, como pai da Sofia, eu preciso saber quem é a pessoa que está cuidando dela com tanto carinho. Lentamente, Maria começou a contar sua história. Nascida em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, havia perdido os pais ainda jovem e vindo para São Paulo aos 20 anos. Trabalhou em várias casas antes de chegar à família Mendes. Tinha estudado até o ensino médio e sempre sonhara em fazer um curso técnico de enfermagem, mas nunca teve condições financeiras. E família? Filhos? Perguntou Eduardo. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Eu tive um filho, Lucas. Ele morreu aos 3 anos, também de leucemia. Foi há 15 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado e cheio de significado. Eduardo finalmente entendeu por que Maria se conectava tão profundamente com Sofia. Porque seus cuidados iam muito além das responsabilidades profissionais. Maria, eu não sabia. Sinto muito. É por isso que eu entendo o que a Sofia está passando e o que o senhor está passando também. A sensação de impotência, o medo, a raiva. Tudo isso eu já vivi. E como você conseguiu superar? Maria secou as lágrimas. Não sei se superei completamente, mas aprendi que a gente pode transformar a dor em amor. Todo o amor que eu não posso mais dar para o Lucas, eu dou para as crianças que cruzam meu caminho. E a Sofia, ela me lembra muito dele. A curiosidade, a forma de perguntar sobre tudo, o jeito de sorrir mesmo quando está com medo. Eduardo sentiu um nó na garganta. Maria, por que você nunca me contou isso? Talvez eu pudesse ter ajudado de alguma forma. Senhor Eduardo, com todo respeito, o senhor mal percebia que eu existia. E eu entendo, não é uma crítica. O senhor é um homem muito ocupado, com muitas responsabilidades. Eu sempre soube qual era meu papel aqui. Naquele momento, Eduardo percebeu o quanto havia sido cego. Durante 8 anos, a mulher que cuidava de sua casa e nos últimos 6 meses de sua filha doente era alguém que havia passado pela mesma tragédia que ele temia mais que qualquer coisa no mundo. E ela havia sobrevivido, havia transformado sua dor em uma capacidade incrível de cuidar e amar. Maria, eu preciso que você saiba que a partir de hoje as coisas vão ser diferentes. Você não é apenas uma funcionária desta casa. Você é família. Maria o olhou surpresa. Senhor Eduardo, eu não sei o que dizer. Não diga nada agora. Apenas continue sendo para Sofia o que você já é. E me ensine a ser um pai melhor para ela. Naquele momento, um som vindo do quarto de Sofia os alertou. Era a voz da menina, chamando por Maria. Quando chegaram ao quarto, Sofia estava sentada na cama, parecendo um pouco confusa. Maria, eu tive um sonho estranho. Sonhei que minha guerreira interna estava lutando, mas ela não estava sozinha. Tinha uma outra guerreira ajudando ela, uma guerreira que parecia com você. Maria se sentou na cama e abraçou Sofia. Sabe o que eu acho? Que talvez as guerreiras se reconheçam. E quando se encontram, elas ficam mais fortes juntas.
Eduardo observou a cena e, por primeira vez em meses, sentiu que talvez não estivesse enfrentando essa batalha sozinho. Capítulo 3. A revelação que mudou tudo. Uma semana depois da conversa reveladora com Maria, Eduardo começou a observar mais atentamente a dinâmica de sua casa. Chegava do trabalho mais cedo, participava dos jantares e, principalmente, prestava atenção nos pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Era uma quinta-feira chuvosa quando Eduardo decidiu sair mais cedo do escritório para levar Sofia ao hospital para seus exames de rotina. Ao chegar em casa, encontrou uma cena que o deixou perplexo. A mesa da sala de jantar estava coberta com livros, cadernos e impressões. Maria estava debruçada sobre os papéis, usando óculos de leitura que Eduardo nunca havia visto, fazendo anotações cuidadosas em um caderno. Ah, Maria, o que é tudo isso? Maria levantou-se rapidamente, parecendo ter sido pega em flagrante. Senhor Eduardo, eu não esperava que chegasse tão cedo. Desculpe a bagunça, eu posso guardar tudo. Não, espere. Eduardo se aproximou da mesa, observando os materiais. Havia livros sobre oncologia pediátrica, artigos médicos impressos sobre leucemia linfoblástica aguda, cadernos com anotações detalhadas sobre sintomas, efeitos colaterais de medicamentos e cronogramas de tratamento. Maria, o que é tudo isso? Eu estou estudando. Maria baixou os olhos, constrangida. Sobre a doença da Sofia. Quero entender melhor para poder cuidar dela da forma correta. Eduardo pegou um dos cadernos e folheou. As anotações eram meticulosas, organizadas por data, com observações sobre o humor de Sofia, sua alimentação, reações aos medicamentos e até pequenos progressos ou retrocessos no tratamento. Segunda-feira, 14h30. Sofia comeu apenas metade do almoço. Reclamou de gosto metálico na boca. Dr. Henrique disse que é normal após a quimioterapia. Preparei suco de limão com mel. Ela conseguiu beber. Terça-feira, 9h. Sofia acordou animada. Perguntou se pode voltar à escola. Conversei com ela sobre paciência. Fizemos o jogo dos passarinhos guerreiros. Quarta-feira, 16h. Vômito após o medicamento das 15h. Liguei para o Dr. Henrique. Ele orientou manter observação. Sofia dormiu 3h da tarde. Acordou pedindo para desenhar. Maria, há quanto tempo você está fazendo isso? Desde que a Sofia foi diagnosticada. Eu queria ter certeza de que estava fazendo tudo certo. Como eu não tenho formação médica, pensei que se eu estudasse, poderia ajudar melhor. Eduardo continuou folheando o caderno e encontrou uma seção, intitulada Pesquisas sobre Tratamento. Maria havia compilado informações sobre novos tratamentos, terapias complementares, estudos clínicos e até mesmo opções de hospitais especializados em outros países. De onde você tirou todo esse material? Da biblioteca pública. Eles têm acesso a bases de dados médicas. E também conversei com algumas mães no hospital durante as sessões de quimioterapia da Sofia. Uma delas me emprestou alguns livros. Eduardo se sentou pesadamente em uma cadeira. Ali estava Maria, com seu salário de empregada doméstica, usando seu tempo livre para estudar medicina pediátrica, criando um sistema de monitoramento mais detalhado que alguns hospitais particulares, tudo por amor a uma criança que nem sequer era sua filha. Maria, você já mostrou isso para o Dr. Henrique? Oh, não, Sr. Eduardo. Eu não ousaria. Eu sei que não tenho conhecimento para... Maria, pare. Eduardo a interrompeu, pegando o caderno novamente. Este nível de cuidado e observação é extraordinário. Você documentou coisas que eu, como pai, nem percebi. Naquele momento, Sofia apareceu na sala pronta para ir ao hospital. Papai, Maria, vocês estão vendo meus cadernos de estudos? Seus cadernos? Eduardo olhou para Sofia confuso. Maria está me ensinando sobre minha doença.
Ela disse que se eu entender o que está acontecendo no meu corpo, vou poder ajudar os médicos a me curarem melhor. Sofia se aproximou da mesa e pegou um caderno menor, colorido e cheio de desenhos. Olha, papai! Esse é o desenho das minhas células guerreiras lutando contra as células malvadas. Maria me explicou que a quimioterapia é como uma poção mágica que deixa minhas guerreiras mais fortes. Eduardo observou os desenhos de Sofia. Eram representações infantis, mas surpreendentemente precisas do que realmente acontecia em seu corpo durante o tratamento. Havia guerreiras loiras atacando monstrinhos escuros e uma grande fortaleza que ele percebeu ser a medula óssea, onde novas guerreiras nasciam. E esse aqui, papai, é o desenho de quando eu vou ficar curada. Todas as guerreiras vão estar dançando e celebrando. Eduardo sentiu lágrimas em seus olhos. Durante meses, ele havia protegido Sofia dos detalhes de sua doença, achando que seria muito assustador para ela. Mas Maria havia encontrado uma forma de educar a menina sobre sua condição de maneira esperançosa e empoderadora. Maria. Eduardo se virou para ela, sua voz emocionada. Como você pensou em fazer isso? Senhor Eduardo, quando eu estava doente, o que mais me assustava era não entender o que estava acontecendo comigo. Os adultos sussurravam, falavam pela metade, e eu imaginava coisas muito piores do que a realidade. Eu pensei que se a Sofia entendesse que ela tem um exército dentro dela lutando para deixá-la saudável, ela se sentiria mais forte. E funcionou, Sofia exclamou, pulando. Agora eu sei que toda vez que eu tomo o remédio, eu estou alimentando minhas guerreiras. E toda vez que eu como bem, eu estou dando energia para elas. E toda vez que eu durmo bastante, eu deixo elas descansarem para lutarem melhor no dia seguinte. Eduardo se abaixou para ficar na altura de Sofia. E como você se sente sabendo disso tudo? Eu me sinto poderosa, papai. Antes eu achava que eu estava só doente e triste. Agora eu sei que eu sou uma comandante de um exército super forte. No caminho para o hospital, Eduardo não conseguia parar de pensar no que havia descoberto. Maria havia criado, por conta própria, um programa de educação terapêutica para Sofia, que era mais eficaz que muitos protocolos hospitalares profissionais. Durante a consulta com o Dr. Henrique, Eduardo decidiu compartilhar os cadernos de Maria. Dr. Henrique, nossa empregada doméstica tem feito um acompanhamento da Sofia. Gostaria que o senhor desse uma olhada. O médico, um homem experiente de cerca de 50 anos, pegou os cadernos com ceticismo. Mas conforme folheava as páginas, sua expressão mudou completamente. Eduardo, isso é extraordinário. O nível de observação e documentação está muito acima do que vemos na maioria dos casos. E olha isso. Ele apontou para uma anotação. De Maria, ela identificou um padrão nos vômitos da Sofia, que sugere que o medicamento deve ser administrado com alimento específico. Isso vai melhorar significativamente a tolerância ao tratamento. Então, as anotações dela são úteis? Úteis. Eduardo, isso aqui é um trabalho de enfermagem especializada. Quem é essa Maria? Ela tem formação médica? Eduardo explicou. A história de Maria, seu próprio passado de perda e como ela havia se dedicado aos cuidados de Sofia. Dr. Henrique fechou o caderno e olhou para Eduardo seriamente. Eduardo, eu preciso conhecer essa mulher. O que ela está fazendo pela Sofia? Vai além do amor paternal. É cuidado científico baseado em intuição maternal. É raro ver isso fora do ambiente hospitalar profissional. Quando retornaram para casa, Eduardo pediu para falar com Maria em particular. Maria, o Dr. Henrique ficou impressionado com seu trabalho. Ele disse que suas observações vão ajudar muito no tratamento da Sofia. Maria ficou visivelmente emocionada. Sério, eu estava com medo de estar fazendo algo errado. Maria, eu preciso te perguntar uma coisa e quero uma resposta honesta. Por que você faz tudo isso? Por que se dedica tanto a Sofia?
Maria pensou por um momento antes de responder. Senhor Eduardo, quando eu perdi meu Lucas, eu pensei que nunca mais poderia ser mãe. Não no sentido biológico, mas no sentido de cuidar, proteger, amar uma criança. Quando a Sofia ficou doente, eu vi nela uma oportunidade de honrar a memória do meu filho. Cada vez que eu cuido dela, é como se eu estivesse cuidando dele também. E se eu te dissesse que quero formalizar isso? Que quero que você seja oficialmente responsável pelos cuidados da Sofia durante o tratamento? Como assim? Maria, você já é uma enfermeira. Talvez não tenha o diploma, mas tem o conhecimento, a dedicação e o amor. Eu quero pagar para você fazer um curso de enfermagem especializada em oncologia pediátrica. E quero que você seja a cuidadora oficial da Sofia. Maria começou a chorar. Senhor Eduardo, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Diga que vai continuar sendo para a Sofia o que você já é. O anjo que apareceu na nossa vida quando mais precisávamos. Capítulo 4. A transformação completa 6. Meses depois, a casa da família Mendes havia se transformado. Completamente. O que antes era um apartamento elegante, mas frio, havia se tornado um lar cheio de vida, cores e esperança. Maria havia começado seu curso de enfermagem especializada em oncologia pediátrica na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Eduardo não apenas pagou pelo curso, mas também ajustou os horários de trabalho dela para que pudesse estudar. Além disso, aumentou significativamente seu salário, reconhecendo que suas responsabilidades agora iam muito além das tarefas domésticas tradicionais. Sofia, por sua vez, havia se tornado uma pequena celebridade no hospital. Suas explicações sobre as guerreiras internas foram tão cativantes que Dr. Henrique pediu permissão para usar a metodologia de Maria com outros pacientes pediátricos. O hospital estava considerando implementar um programa piloto baseado no método de educação terapêutica que Maria havia desenvolvido intuitivamente. Era uma manhã de sábado ensolarado, quando Eduardo se dirigiu à cozinha e encontrou uma cena que havia se tornado rotineira. Maria e Sofia preparando o café da manhã juntas, conversando animadamente sobre os planos para o dia. "Bom dia, família", disse Eduardo, uma frase que havia se tornado natural nos últimos meses. "Papai!" Sofia correu para abraçá-lo. Maria disse que hoje podemos visitar o Jardim Botânico para ver os bem-te-vis de verdade. Eduardo havia notado mudanças profundas em Sofia. Além da melhora clínica, seus exames mostravam uma resposta excelente ao tratamento. Ela havia desenvolvido uma maturidade emocional impressionante. Falava sobre sua doença com naturalidade, ajudava outras crianças no hospital e havia se tornado uma pequena educadora sobre leucemia entre seus amigos. "E você, Maria? Como estão os estudos?" Maria sorriu, secando as mãos no avental. "Muito bem, senhor Eduardo. Esta semana aprendi sobre novos protocolos de quimioterapia que podem ser ainda mais eficazes para o tipo de leucemia da Sofia. E também sobre cuidados paliativos que espero nunca precisar usar. Mas é importante conhecer." Eduardo se aproximou da mesa onde Maria havia deixado seus livros de estudo. Em 6 meses, ela havia absorvido conhecimento que muitos profissionais levavam anos para dominar. Seus professores relatavam que ela era uma das melhores alunas da turma, trazendo uma perspectiva prática única baseada em sua experiência real com Sofia. "Maria, eu preciso te contar uma coisa", disse Eduardo sentando-se à mesa. "Dr. Henrique me ligou ontem. O hospital quer oferecer uma bolsa de estudos para você fazer faculdade de enfermagem após terminar o curso técnico." Maria deixou cair a xícara que estava segurando. "Como assim?" Eles ficaram tão impressionados com seu trabalho que querem você na equipe. Não apenas como técnica, mas futuramente como enfermeira formada.
Eles disseram que profissionais com sua combinação de conhecimento técnico e sensibilidade humana são raros. Sofia, que havia escutado a conversa, começou a pular de alegria. Maria, você vai ser uma enfermeira de verdade. Vai poder cuidar de muitas crianças como eu. Maria se sentou visivelmente emocionada. Senhor Eduardo, isso é mais do que eu jamais sonhei. Mas eu não posso abandonar a Sofia no meio do tratamento. Quem disse alguma coisa sobre abandonar? Eduardo sorriu. A ideia é que você continue cuidando da Sofia, mas também comece a trabalhar no hospital meio período. Você seria uma ponte entre o tratamento hospitalar e os cuidados domiciliares. Uma posição que eles querem criar especificamente para você. E eu vou poder ajudar a Maria a cuidar de outras crianças. Miss Sofia exclamou. Posso ensinar para elas sobre as guerreiras internas. Eduardo observou as duas mulheres mais importantes de sua vida e percebeu o quanto havia mudado também. 6 meses antes, ele era um homem obcecado pelo trabalho que mal conhecia a funcionária que cuidava de sua casa. Agora, havia aprendido que sucesso profissional sem conexões humanas genuínas era vazio. Havia começado a deixar o escritório mais cedo, participava ativamente do tratamento de Sofia e havia descoberto que ser presente na vida de sua filha era mais gratificante que qualquer negócio bem-sucedido. Tem mais uma coisa, disse Eduardo, puxando um envelope do bolso. Maria, isso é para você. Maria abriu o envelope e encontrou uma escritura. Senhor Eduardo, o que é isso? É a escritura de um apartamento para você. Maria ficou pálida. Eu não posso aceitar isso. Não é um presente, é um investimento. Quero que você tenha sua própria casa, sua segurança. E quando você se formar enfermeira, considere isso um pagamento antecipado pelos anos de cuidado excepcional que você deu à nossa família. Maria começou a chorar e Sofia a abraçou. Maria, não chore. Agora você vai ter sua própria casa, mas vai continuar sendo da nossa família, né, papai? Claro que sim, princesa. Maria sempre será da nossa família. Naquele momento, o telefone tocou. Era Dr. Henrique. Eduardo, tenho notícias excelentes. Os últimos exames da Sofia mostram remissão completa. Ela está curada. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem. Maria, que havia escutado a conversa, colocou as mãos no rosto, chorando de alegria. Sofia, mesmo sem entender completamente o que significava, percebeu pela reação dos adultos que eram notícias muito boas. Isso significa que minhas guerreiras ganharam a batalha? Perguntou Sofia. Significa que suas guerreiras são campeãs mundiais, respondeu Eduardo, pegando-a no colo e girando pela cozinha. Maria se aproximou e os três se abraçaram em um momento de pura felicidade e gratidão. Mais tarde, naquele dia, enquanto comemoravam no Jardim Botânico observando os bem-te-vis reais, Eduardo refletiu sobre os eventos dos últimos meses. Havia começado como um empresário bem-sucedido, mas emocionalmente distante, que quase perdeu a oportunidade de realmente conhecer sua filha devido à obsessão pelo trabalho. A doença de Sofia, que inicialmente pareceu a pior coisa que poderia acontecer, havia se tornado o catalisador para descobrir relacionamentos e significados que ele nem sabia que estava perdendo. Maria, por sua vez, havia encontrado uma nova razão para viver. A dor pela perda de seu filho havia se transformado em uma vocação para cuidar de outras crianças. Ela havia descoberto que era não apenas uma empregada doméstica, mas uma cuidadora natural, com um talento excepcional para combinar ciência e amor. Sofia, disse Eduardo, observando a filha apontar animadamente para um bem-te-vi no galho próximo. O que você aprendeu com tudo isso que passamos? Sofia pensou por um momento com a seriedade que havia desenvolvido durante o tratamento.
Eu aprendi que ter uma guerreira dentro da gente não significa não ter medo. Significa ser corajosa mesmo quando se tem medo. E eu aprendi que as melhores guerras são ganhas quando a gente não luta sozinho. Maria sorriu, acariciando os cabelos agora completamente crescidos de Sofia. E eu aprendi que às vezes a gente perde alguma coisa muito importante para descobrir algo ainda mais importante. E eu, disse Eduardo, abraçando as duas, aprendi que a maior riqueza que um homem pode ter não está nos bancos, mas nas pessoas que escolhe para dividir a vida. Enquanto observavam os bem-te-vis voarem livres entre as árvores, os três sabiam que haviam passado por uma transformação que iria muito além da cura da doença. Haviam descoberto que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolher cuidar uns dos outros, especialmente nos momentos mais difíceis. A história de Eduardo, Maria e Sofia havia se tornado uma lenda no hospital sírio-libanês. Era contada para outras famílias como exemplo de como o amor, a dedicação e a educação podem transformar uma experiência traumática em crescimento e descoberta. Maria continuou seus estudos e se tornou uma das enfermeiras pediátricas mais respeitadas de São Paulo. Desenvolveu um programa de educação terapêutica para crianças com câncer que foi adotado por vários hospitais no país. Eduardo reestruturou sua empresa para ter mais tempo para a família, mas descobriu que, ironicamente, ao ser mais presente em casa, tornou-se também mais eficiente no trabalho. Seus funcionários notaram que ele havia se tornado um líder mais empático e compreensivo. E Sofia? Sofia cresceu para se tornar uma jovem extraordinária, que decidiu seguir a medicina pediátrica, inspirada por sua própria experiência. Mas essa é uma história para outro dia. Por enquanto, eles eram simplesmente uma família não convencional, unida não por acidente, mas por escolha, amor e a descoberta de que os milagres mais reais acontecem quando as pessoas decidem cuidar umas das outras com todo o coração. Conclusão. Assim chegamos ao final desta história incrível, pessoal. A jornada de Eduardo, Maria e Sofia nos mostra que, às vezes, as maiores transformações da nossa vida vêm das situações mais difíceis. Nos ensina que família não é apenas sobre laços de sangue, mas sobre escolher estar presente e cuidar uns dos outros. E, principalmente, nos lembra que muitas vezes as pessoas mais importantes da nossa vida estão bem ao nosso lado, apenas esperando que a gente realmente as veja. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Compartilhe nos comentários. Você já teve na sua vida uma pessoa como a Maria que fez a diferença através do cuidado genuíno? Ou talvez você tenha sido essa pessoa para alguém? E lembrem-se sempre, nos momentos mais escuros da nossa vida, às vezes tudo o que precisamos é de alguém que nos veja não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa a ser amada. Até a próxima história, pessoal.